Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, relatando para vocês momentos que eu estou vivendo e compartilhando com vocês tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, ser e experimentar. E hoje pela manhã, no nosso ritual da gratidão, nós estávamos meditando sobre a palavra, que é como você trazer para a realidade tudo aquilo que você imagina, porque a imaginação ela faz parte do processo criativo. Para a gente manifestar algo aqui no planeta, aqui nesse mundo físico, nós temos que primeiro manifestar isso na nossa mente. E a mente é onde é desenvolvido todo o processo mental e, consequentemente, o processo espiritual. Mas as pessoas tentam mudar de vida sem alterar o seu padrão de comportamento. As pessoas tentam mudar de vida sem mudar o seu estado. Um exemplo, se ontem você sai e você ingere todas as bebidas alcoólicas possíveis, evidentemente que o seu corpo vai sofrer uma perda energética. Hoje é segunda-feira, você ontem não descansou, hoje você vai acordar arrebentado, ou então até para acordar você vai ter dificuldade. Tudo isso faz parte de um processo. Por quê? O seu estado foi transformado, ou seja, de repente você até alguém que durante a semana se exercita, mas aí no final de semana você fala, eu vou tomar aquela cervejinha. E aí encontra alguns amigos, sai de casa pela manhã, só chega à noite. No domingo você não descansa, não dá o repouso. E o nosso corpo sente. Por quê? Nós tínhamos antes um estado. O nosso corpo tinha um estado de não ter álcool. Aí você consegue introduzir outro estado no seu corpo, que é o estado de ter álcool. O corpo passa por um processo de adaptação. E é evidente que o corpo ele queima a energia e ele gasta energia. E eu aprendi uma coisa interessante. Quando você gasta energia, você é obrigado a repor energia. Esse processo que acontece de uma forma involuntária, você querendo ou não, isso é automático, é um processo cerebral, é um processo do corpo, do nosso organismo. Mas o que que acontece? Quando esse processo ele é desencadeado através de exercício, é muito legal, porque aí você adquire mais capacidade de recuperação. Mas quando esse processo ele é vindo de um processo de desgaste, como a bebida alcoólica, é a mesma coisa que acontece quando você adoece. Quando você está doente é exatamente porque o seu corpo está debilitado. Então nós temos que aprender a conviver com essas situações e mudar o nosso padrão de comportamento e mudar o nosso estado. Se eu quero ser feliz, primeiro eu tenho que pensar em coisas felizes, primeiro eu tenho que viver a felicidade internamente para que eu possa manifestar a felicidade internamente. Você acha que alguém já conseguiu realizar alguma coisa se antes não pensou? Nós começamos a estudar com mais detalhes a Bíblia, que são as Escrituras Sagradas, e se você pegar em todo versículo bíblico, você encontra o poder da mente sendo colocado lá, mudança de estado, onde uma mulher que há mais de 20 anos sofria de hemorragia, e ela foi ter na presença de Jesus Cristo, o Messias, e quando chegou lá ela falou, Senhor, eu tenho fé que o Senhor irá me curar. E Jesus respondeu, pela tua fé, mulher, você está curada. Isso significa o quê? Que aquela mulher, dentro dela, ela já havia manifestado o processo de cura. Ou seja, mesmo ela estando doente, ela já havia manifestado o processo e a intenção de cura. Para mim pedalar hoje, eu tenho que ter a intenção. Eu levanto pela manhã, eu posso decidir. Caramba, eu vou correr, que eu amo correr. Ou então eu posso manifestar um pedal. Mas para mim manifestar isso, primeiro eu tenho que ter esse estado internalizado dentro de mim e que eu tenha a vontade, a imaginação, o processo de criação para que eu possa acordar e correr. Eu estou dando essa explicação para vocês porque é o seguinte, depois de muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa, a gente compreende o seguinte, você nunca vai poder ser alguém que você não manifeste esse estado de espírito. Quando eu falo na questão espiritual, estou falando de metafísica. Ontem eu estava conversando com a ex-namorada minha e na sequência conversei com outra pessoa. Todas as duas mulheres bonitas, mulheres interessantes, aparentemente mandam foto para mim e postam foto nas redes sociais, que estão bem, músicas sentimentais falando de amor, música falando que agora não estão nem aí, que são livres, mas o que é que acontece? Dentro dessas pessoas existe um estado antigo, e o estado que tem dentro dessas pessoas é um estado de sofrimento, é um estado de dor.
é um estado de negatividade, de relacionamento que não deu certo. Então eu não posso manifestar um relacionamento saudável se dentro de mim eu tenho o estado de um relacionamento doente. A mesma coisa é dinheiro. Como é que eu vou manifestar riqueza na minha vida se dentro de mim eu tenho um estado de pobreza? Eu penso como pobre, eu vivo como pobre e as minhas ações elas só podem me conduzir a um caminho de pobreza, de escassez e de miséria. Então, ou você altera o seu estado de pensamento, o estado mental, ou você nunca vai conseguir alterar o teu estado físico. A mesma coisa é, se eu fico deitado, eu estou dizendo para o meu corpo que eu quero descansar. Porém, se eu pego, coloco um tênis e vou correr, eu estou dizendo para o meu corpo que eu quero me exercitar, que eu quero repor energia. Eu conheço pessoas que falavam a vida inteira, olha, quando eu me aposentar eu não vou fazer nada. E aí o que acontece? Essas pessoas hoje estão aposentadas e elas não fazem nada, porque inconscientemente elas determinaram esse estado de espírito para a vida delas. Caramba, se elas tivessem determinado, ó, a partir do momento que eu alcançar a minha aposentadoria, eu vou viver melhor, eu vou me exercitar mais, eu vou viajar, eu vou curtir a vida, válido. Mas não, a maioria das pessoas associam a velhice à doença, é o estado que elas têm internamente. Um exemplo, quando você fala, olha, a partir do momento que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando doente, porque é normal, as doenças chegam, muito pelo contrário. Não é a sua idade cronológica que faz você adoecer, é a sua idade mental, é seu estado mental. Qual o seu estado mental? O que é que você vibra? O universo ele é muito obediente, mas o universo ele é muito específico. Ou eu vibro saúde, ou eu vibro a doença. Ou eu vibro a escassez, ou eu vibro a prosperidade. Ou eu estou vibrando na riqueza, ou estou vibrando na pobreza. Mas, Mário, funciona assim? Claro. Inconscientemente, às vezes, você vibra e fala. Como é que você fala para você mesmo? Ontem eu fui descansar, eu fui meditar, eu fui assistir palestras porque eu amo assistir conteúdos, eu fui gravar meus vídeos porque eu acredito que quando você estuda e você compartilha esse conhecimento, você está sendo moldado para aprender mais, para evoluir mais. E meu estado de espírito hoje é um estado de espírito de liberdade, a minha mente está tranquila, eu hoje vou fazer aquilo que eu quero, vou fazer aquilo que eu gosto e tenho certeza que vou atrair essa energia, vou atrair essa prosperidade para a minha vida, porque o meu estado de espírito nesse momento está em uma energia, em uma vibração, em um padrão elevado de positividade. Eu não estou pensando em negatividade, porque eu não vivi a negatividade ontem. Então eu não vou associar nada de ruim do dia de ontem, ou seja, do passado, ao dia de hoje, que é o presente. Eu vou fazer o seguinte, viver da melhor maneira possível o aqui e o agora. E eu aprendi uma coisa, a gente não tem que esperar muito para viver a nossa vida como se a nossa vida, nós tivéssemos a possibilidade de estarmos aqui 200 anos. A nossa vida é breve, mas a vida é um padrão que você cria. O que é a minha vida? É a minha vida. Mas a questão é, a maioria das pessoas, elas avaliam a sua vida pela vida dos outros. A maioria das pessoas, elas vivem hoje no padrão de competição. Eu quero competir com o outro, a minha bike tem que ser melhor do que a do outro. O meu carro tem que ser o melhor da cidade. E aí as pessoas precisam sempre de uma validação através de bens materiais. Mas, na verdade, eu peguei um código poderoso. Bens materiais, ele não vai trazer nada para a tua vida que você já não seja. Se você não é uma pessoa elegante, se você não é uma pessoa feliz, se você não é uma pessoa inteligente, você vai comprar uma Porsche 911 e você vai parar em um barzinho e você não vai atrair a atenção de ninguém. Por incrível que pareça, essas coisas acontecem. O teu carro vai atrair atenção, você não. Mas quando você é alguém interessante, até a forma de você se portar, a forma de você se vestir, você atrai a atenção das pessoas. Porque mesmo sem ter dinheiro, você consegue fluir dinheiro, você consegue fluir a impressão de dinheiro na tua vida. Você consegue ser uma pessoa bem visto pelas outras pessoas. É evidentemente que tem pessoas que vão despertar inveja, porque, pô, tem gente que ela pode se vestir de ouro, ela nunca vai ser melhor, sabe por quê? Porque internamente ela é miserável, porque internamente ela é pobre, porque internamente ela é medíocre. Então, o que é que eu transmito nos meus vídeos? Eu transmito a realidade, eu transmito aquilo que eu estou vivendo. Ou você muda o teu estado de espírito ou nada vai mudar. O brasileiro, ele foi catequizado, o brasileiro ele foi manipulado, eu diria até que foi feita uma grande lavagem cerebral no povo brasileiro, porque o brasileiro é um povo que cultua e que ama o fracasso.
Eu ontem estava assistindo o jogo do Bahia até ganhou, mas eu percebi, o Bahia, os jogadores reclamavam do gramado, os jogadores reclamavam disso, daquilo, mas pô, eu não vi dedicação, eu não vi empenho, eu não vi a impressão de um estado de luta, de um estado de guerreiro. O Bahia estava jogando parecendo que a hora que quisesse saiu um gol. Mas não é assim, a sorte que a Jacuipense não atacou também. A Jacuipense jogou também porque esse time parece que tem medo. Esse negócio de ficar estudando, meu amigo, se você pega o adversário de surpresa, você destrói qualquer adversário. Não adianta, imagina aí se Davi fosse na mão grande com Golias. Ele teria perdido. Então Davi usou a pedra, que é a sua arma. Então a mesma coisa a gente percebe no futebol, a gente percebe no esporte. Por isso que falam que Pelé foi o atleta do século. Para mim não, o atleta do século para mim é Bolt, um cara que sozinho carregava o peso da vitória e lutava contra 10 ou mais competidores num esporte individual. Então era ele por ele em todos os momentos. Então é uma grande inspiração minha. E aí eu pego uma frase de Bolt, porque de Pelé nunca me inspirou a nada. Eu não tenho uma frase de Pelé que eu guarde para mim e sirva como inspiração. Para mim, na vida pessoal, não me deu exemplo positivo nenhum, e como jogador também não conheci, mas Bolt eu conheci. E Bolt falava o seguinte, ó, quando a tua mente chega primeiro, o teu corpo é obrigado a chegar depois. Então, todas as vezes que você se sentir desanimado, que você se sentir triste, mude o teu estado de espírito. A sua mente sempre chega primeiro. Às vezes você não percebe, mas determinadas coisas que você desejou na tua vida, há 10 anos atrás, essa coisa está se manifestando hoje. Seja ela boa ou ruim, mas você imprimiu o teu pensamento, você imprimiu a tua força, você imprimiu a tua fé nesse objetivo. Então acredite sempre, porque ontem eu estava assistindo um vídeo com a vida de Luan Santana e a vida de João Gomes. João Gomes queria simplesmente fazer um show e ganhou a sanfona do amigo, começou a tocar e hoje é um cara milionário. Gustavo Lima hoje tem uma fortuna de mais de 2 bilhões e não tinha nenhuma casa para morar há pouco tempo. Então a vida, ela se transforma muito, porque eu acredito que mesmo aquele jovem, naquela casa humilde, a mentalidade dele era de sucesso, a mentalidade dele era de vencer. Eu tenho desejo, eu tenho impresso na minha mente o meu livro, e eu vou escrever esse livro. E eu não penso em escrever um livro e ser best-seller, eu penso em escrever um livro que vai mudar a vida de muitas pessoas. E eu tenho isso impresso na minha mente, eu tenho isso codificado na minha mente. Eu tenho codificado que eu vou chegar onde eu quero. Mas para mim chegar onde eu quero, eu tenho que mudar principalmente o meu estado. E qual é o meu estado? Talvez eu já vivi muito, eu já me associei a muitas pessoas derrotadas, eu já me associei a muitas pessoas de mentalidade medíocre, e aí você absorve esse comportamento, você absorve toda essa mediocridade. Então tenha muito cuidado com as pessoas que você se relaciona, tenha muito cuidado com os lugares que você frequenta, porque os lugares que você frequenta enviam a vibração para que você possa externar a sua realidade. Então, a partir de hoje, mude o seu estado de espírito para que você possa mudar a sua realidade, que esse vídeo possa impactar alguém. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre.